Bom dia, pessoal. Eu me chamo Marcela e sou monitora do curso de revisão de Matemática e Física. Bom, agora eu vou resolver com vocês alguns exercícios sobre vetores. O primeiro exercício fala: são grandezas escalares. Ou seja, a gente vai ter que pegar o item que apresenta apenas grandezas escalares. Mas pode ter grandeza escalar e grandeza vetorial. Agora a gente vai ver um pouco da diferença entre os dois. Grandeza escalar é apenas o módulo, ou seja, a intensidade, o valor numérico. Já a grandeza vetorial, não. A grandeza vetorial, ele vai nos apresentar o módulo, a direção e o sentido. Ok, saindo desse princípio, vamos tentar resolver os exercícios do item A. No item A temos tempo, deslocamento e força. Tempo é só um número, né? E é uma unidade de medida. Então, ele é uma grandeza escalar. Deslocamento e força, você sempre, quando você vai falar de um deslocamento, você vai falar para onde você foi. E isso vai nos dar uma direção e vai nos dar um sentido. É a mesma coisa da força. A força, quando você aplica em um lugar, você dá para onde ela foi aplicada, como ela foi aplicada. No item B, a gente tem força, velocidade e aceleração. A velocidade e a aceleração também, você sempre fala para qual sentido aconteceu essa velocidade, por exemplo. Em qual direção aconteceu. Então, os três estão errados, porque aceleração é a mesma coisa. O item C, tempo, temperatura e volume. Tempo é só um número, que nem a gente falou. Temperatura também é só um número. E volume é a mesma coisa. O máximo que você consegue colocar é a unidade de medida, mas isso daí não entra na definição de grandeza escalar ou vetorial. No item D, temperatura também está certo. E o volume também está certo. A velocidade é vetorial, como a gente já falou antes. E no E, o tempo e a temperatura estão certos. São escalares. E o deslocamento é uma grandeza vetorial, como a gente já falou. Indo agora para o próximo exercício, ele quer que a gente observe a figura a seguir e determine quais os vetores que são as coisas respectivas que ele vai nos dizer. Tá, já que agora a gente vai trabalhar com os vetores, vamos definir um pouquinho melhor o que seria direção e o que seria sentido. A direção é a posição da grandeza vetorial, ou seja, horizontal, vertical, diagonal. Quando a gente olha para uma seta, quando o vetor está representado com uma seta, por exemplo, o vetor C ali, o vetor A, eles estão representados por uma seta, certo? Não a setinha em cima deles, porque essa setinha em cima deles significa apenas que é um vetor. Mas essa seta grandona aqui, o corpo dessa seta nos diz a direção. E a ponta da seta, que eu chamo de cabeça da seta, nos diz qual é o sentido. Sentido é a orientação que o vetor está. Se está indo para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Tá, agora vamos resolver os exercícios. No item A, ele quer que tenha a mesma direção. Então, você só vai olhar para o corpinho. Quais estão, tipo, na horizontal, quais estão na vertical e quais estão na diagonal. Então, na vertical, a gente tem o vetor A, E e F. Certo? Então, eles têm a mesma direção. Na horizontal, nós temos os vetores B
e G, então eles estão na mesma direção. Na diagonal, C e D. Já no item B, ele quer que tenha o mesmo sentido. Então, a gente vai olhar para a cabecinha da seta, para esse triângulozinho. Quais estão iguais? Então, o C e o D, aqui. E também o A e o F, que todos estão no sentido para cima. No item C, ele quer que tenha a mesma intensidade. Módulo. Ou seja, a quantidade de quadradinhos do tamanho da seta tem que ser a mesma. O A, o B, o E e o F, todos têm 2 quadradinhos. Então, eles têm o mesmo módulo. O C e o D, o módulo deles é 2 raiz de 2, porque a gente vai ter que fazer um Pitágoras de 2 por 2. Já no item D, ele pede que sejam iguais, ou seja, para ser igual, tem que ter a mesma direção, o mesmo sentido e tem que ter a mesma intensidade. Então, a gente vai ver os vetores aqui que se repetem todos. Isso nos dá os vetores C e D e A e F. Agora a gente vai para o próximo exercício. Nesse exercício, uma pessoa sai para dar um passeio pela cidade, fazendo o seguinte percurso. Sai de casa e anda 2 quarteirões para o norte. Dobra à esquerda, andando mais 2 quarteirões para o oeste. Virando a seguir, novamente à esquerda e andando mais 2 quarteirões para o sul. Sabendo que cada quarteirão mede 100 metros, o deslocamento da pessoa é... Então, para a gente fazer isso, primeiro a gente tem que fazer o seguinte. A gente pega uma malha quadriculada e coloca o ponto inicial, que é a casa. Depois a gente vai colocar a setinha, que tá Rosas dos Ventos, para ajudar vocês. Ups, eu falei a resposta final direto. Mas primeiro, ele sai de casa e anda 2 quarteirões para o norte. Então, uma setinha de tamanho 2 quarteirões, né? Apontada para o norte. Depois, ele dobra à esquerda, andando mais 2 quarteirões para o oeste. Setinha colocada. A seguir, mais 2 quarteirões para o sul. E aí, beleza. Essa foi o caminho todo. Só que ele quer saber qual foi o deslocamento da pessoa. Então a gente precisa pensar numa coisa. Deslocamento é diferente de distância percorrida. Distância percorrida você vai se importar com o caminho inteiro. Deslocamento não. Deslocamento você só vai pensar no ponto inicial e no ponto final. Então a gente vai fazer uma seta que vai representar esse deslocamento, com a bundinha dela sendo o ponto inicial e a cabecinha dela sendo a cabecinha do último vetor. E essa representa pra gente o deslocamento. Ele tá no tamanho de 2 quadradinhos, apontando para o oeste. Então, a resposta certa é o item B. Vamos agora para o terceiro exercício. Dados os vetores A, B, C, D e E, a seguir representados, obtenha o módulo do vetor soma. Então, o vetor resultante ele vai somar todos esses vetores em ordem. Então, a gente vai colocar primeiro o vetor A, aí na cabecinha da seta a gente coloca o início da outra seta, do vetor B. Depois, a mesma coisa, volta para o vetor C. Mesma coisa, coloca o vetor D. E soma o vetor E. E aí agora, para a gente saber o vetor resultante, a gente vai colocar a bundinha da seta na bundinha inicial da primeira seta e a cabecinha da seta na última cabecinha da seta que a gente desenhou.
E nisso a gente tem o vetor resultante. Fazendo um Pitágorazinho, a gente descobre que a resposta certa é a raiz de 52. Item E.